Olá, irmãos, boa noite a todos. Bom, estamos vivendo um cenário complexo. Depois da pandemia, as coisas realmente nunca mais ficaram as mesmas. Nós estamos vendo guerras por todos os lados. A pandemia ela impactou o mundo de tal maneira que uniu o mundo, ali trazendo um prelúdio do que virá. E as pessoas não estão atentando para esse prelúdio, para esse acontecimento futuro que está aí a um passo, vamos dizer assim, de acontecer. Pensava-se que após a pandemia, como o mundo se uniu combatendo o inimigo em comum, que era ali o Covid, em qualquer lugar do mundo, se você pegasse um avião e voasse, atravessasse qualquer continente, você ia se identificar com as máscaras, com álcool gel. Todo mundo trabalhou unânime debaixo de uma única direção. Estavam unânimes. Mas, terminando a pandemia, ou mal terminando, Vladimir Putin inicia uma guerra contra a Ucrânia, algo inesperado, né? Porque normalmente um acontecimento ele vinha com um intervalo, uma recuperação e um novo acontecimento. Dessa vez não. Então nós temos guerras globais hoje em todo o globo terrestre, guerras declaradas, né, desculpe, e guerras indiretas. Embora o país não declarou guerra ainda, nós percebemos ali de forma velada uma guerra acontecendo, né? Bom, e a gente viu aí Israel ele matar um dos líderes aí do Hamas de forma muito bem estratégica, bem elaborada, né? E as tensões estão aumentando. Então nós temos eleições em muitos países que aconteceram, mas não aconteceram, como aqui, país vizinho aqui do Brasil, né? Estados Unidos a gente vai ter eleições agora também federal, nós teremos eleições municipais no Brasil. Bom, e surgem muitos versículos bíblicos nos shorts e de canal de YouTube, né? Cortes de YouTube, referente aos ditos do nosso Senhor Jesus sobre ouvireis falar de pestes, guerra, rumores de guerra, né? Bom, mas isso acontece desde que o mundo ele é mundo, né? Desde que o mundo é mundo a gente vê falar de guerra. Então isso realmente não identifica que a volta do nosso Senhor está perto. Ele vai governar o mundo, então, por 1000 anos. O planeta Terra será governado pelo Messias prometido a Davi, que reinaria 1000 anos aqui, trazendo uma época de prosperidade em Jerusalém, e todos os povos ali que se submeteram a este governo de 1000 anos aqui no planeta Terra. Será um governo aonde ele não permitirá, ele regerá ali com mão de ferro, não permitirá o pecado. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto novamente e tentará as nações, e as nações novamente, mesmo vendo um reino, o único reino que existiu próspero sobre o governo de Deus, porque todos os reinos, Deus entregou os reinos aos governos dos homens, Deus abriu mão do governo e entregou aos gentios. Hoje o mundo pagão governa o mundo, porque Deus assim o quis, para mostrar para o homem que o homem não é capaz de cuidar das tarefas básicas. Ele não precisava criar um meio ambiente, ele não precisava ter uma ideia estratosférica, extraordinária, para criar um ambiente habitável. Deus entregou tudo pronto, era só conservar, e o homem não conseguiu cuidar. É o básico do básico, né? Mas virá então o reino de Deus através do seu ungido, e reinará aqui por 1000 anos. E as pessoas que são salvas pelo Senhor Jesus, os nossos irmãos por todo o mundo, eles aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus, né? E ansiosamente, né? O apóstolo Pedro vai dizer em sua carta, aguardamos e apressamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Olha a orientação, aguardamos e apressamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Como é que a gente faz para apressar a vinda do nosso Senhor Jesus? Bom, não é um tema para agora, eu quero fazer um vídeo curto de no máximo 5 ou 6 minutos, né? Bom, então vamos lá. O senhor falou de guerra? Falou. O senhor falou de peste? Falou. Falou de terremoto? Falou. E muitos outros sinais que já aconteceram, vão acontecer, estão acontecendo, já aconteceram, estão acontecendo.
temos todos os elementos para este bolo, né? Quando você vai preparar um bolo, se faltar um elemento, não vai dar certo, o bolo ficar bom e perfeito, né? Então hoje nós temos todos os elementos para o fim do mundo e a volta do Senhor Jesus. Mas a gente está esquecendo de um foco, né? Estamos focados nesses elementos, mas algo precisa acontecer. E a gente está esquecendo desse foco. Eu quero ler aqui com vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos pegue de surpresa como a um ladrão. Então, veja, pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Uma coisa é certa, irmãos. Como eu disse, todos estão citando, a gente vê cortes e mais recortes aí de todos os textos nas escrituras que falam da vinda do nosso Senhor Jesus, que indicam que está próxima. Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais. Só falam das pestes, das pragas, das coisas ruins, mas esquecemos que para que o Senhor Jesus volte é necessário que um homem resolva todos esses problemas primeiro. É necessário que o filho da perdição, o príncipe da iniquidade, se manifeste. E ele apresentará uma proposta inegável ao mundo. Uma proposta agrícola, da agricultura, grande fartura e prosperidade. Uma proposta financeira de poder de compra, chip, marca da besta. Ele apresentará uma proposta irrecusável, aonde o mundo vai ver nele um Salvador. E ele vai conseguir trazer uma paz por 3 anos e meio. E as pessoas vão amar esse homem, porque ele vai fazer algo parecido que o Senhor Jesus fez em Lucas capítulo 5, quando o Senhor Jesus ele tem uma multidão lá que foi ouvi-lo, mais curiosos e interessados no que ele podia fazer, como ele tinha curado enfermos, ressuscitado mortos. O que ele pode fazer pela minha vida? Não é eu fazer por ele, mas ele fazer pela minha vida. Ele é Deus, eu devo adorá-lo, mas não, eu preciso de uma solução. Ele tem para dar ou não? Senão eu estou indo embora. E aí o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes. Essa multidão viu que ele era poderoso e ele saiu pela tangente, ela foi atrás. E onde o senhor estava, mestre? Nós estamos te procurando o tempo todo. E o Senhor Jesus, ele respondeu: vocês não vieram a mim por causa de mim, mas vocês vieram porque comeram e se fartaram. Então esse homem ele vai oferecer a fartura que as pessoas estão buscando nas religiões evangélicas cristãs, que há muitas décadas ela vem preparando o caminho do anticristo. Ela vem preparando, prometendo que o Senhor Jesus vai fazer um monte de coisa que ele nunca prometeu, e aí não acontece na vida das pessoas. As pessoas estão decepcionadas com o Senhor Jesus, porque em nome dele é prometido, por isso que ele irá dizer, quando muitos disserem, em teu nome eu curei enfermo, eu expulsei demônio e tal. Mas como é que o Senhor Jesus autorizou essas pessoas a fazer isso em nome dele? Muitos dizem que era por causa do poder, que ele deu o poder. Mas, irmãos, eu não consigo ver assim. Veja o que o texto diz. Muitos dizem que essas pessoas que curaram enfermos, expulsaram o demônio, elas fizeram no poder do nome do Senhor Jesus, mas não tinham a presença dele. Eu não consigo ver o Senhor Jesus entregando o poder para alguém que não tenha a presença dele. Ele entregou para os apóstolos. Eu não vejo ninguém, os filhos de um fariseu foram tentar expulsar um demônio e falaram: em nome de Paulo e em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. E o demônio disse: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não sei quem são. E aqueles 7 filhos de um sacerdote, se eu não me engano era sacerdote, apanharam muito desse demônio. Mas a gente vê nas igrejas demônios falando lá, o pastor entrevistando, o demônio está brincando ali, ele tá zombando ali, finge que sai da pessoa. No outro dia a mesma pessoa manifesta, ele tá zombando. Se eu vos libertardes, verdadeiramente sereis livres, disse
o Senhor. Então não tem nada de expulsão de demônios ali. Então essas igrejas, elas prometem um monte de coisa, ao qual o Senhor está dizendo, vocês vêm a mim porque comeram e se fartaram. Então essas pessoas prometem riqueza, prometem prosperidade, prometem uma vida arregalada neste mundo aqui, o qual os apóstolos, os primeiros irmãos, até o terceiro para o quarto, muitos até o quarto século, morreram de forma horrível, comida pelos leões, cerrados ao meio, por não negar o Senhor Jesus. Só que essas religiões cristãs prometem uma vida maravilhosa e não acontece. Só acontece muitas vezes com um pastor, com um ou outro irmão ali para que Satanás mantenha o rebanho ali perto, mas não acontece com todo mundo. Por quê? Porque o Senhor não tem nada a ver com isso. Então ele dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Só que essas pessoas nunca fizeram esses sinais. Mas elas disseram, em teu nome eu curei enfermo. Olha o que o texto diz. Mas mestre, nós em teu nome, é as pessoas que estão dizendo, não é o Senhor Jesus que disse. Elas estão dizendo delas mesmas. O Senhor Jesus em nenhum momento disse, é verdade, vocês fizeram isso. E eu não vos conheço. Não, ele só disse, eu não vos conheço. Em nenhum momento ele ratifica e confirma aquilo ali. Então elas estão dizendo que fizeram coisa no nome dele, mas ele em nenhum momento disse, ele só disse que nós conhece. Então o povo, ele entrando num caminho aonde ele nunca recebeu o que a igreja prometeu em nome do Senhor Jesus, o qual ele está dizendo, eu não conheço esses que estão prometendo isso para vocês, eu não conheço eles. Aí o anticristo, ele vai fazendo pacote para que as pessoas recebam, criando a internet, criando mecanismos de controle mundial para ele conseguir acessar a vida de todas as pessoas e oferecer de bandeja. Nós estamos com o terreno preparado para o anticristo se manifestar e oferecer de bandeja tudo que os pregadores da prostituta de Apocalipse 12, a falsa igreja cristã, tem prometido. O anticristo vai vir e vai oferecer essa paz. E ele é um homem normal agora, com poderes tecnológicos, da inteligência artificial, da indústria, da energia elétrica, com poderes que foram há séculos sendo preparados pelo espírito do anticristo que já está no mundo, como diz João em sua epístola. Ele já sempre esteve entre nós. E aí ele vai oferecer o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5,3. Pois quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Então ele vai oferecer essa paz às pessoas. Nossa, era o cara que nós queríamos. Esse era o cara. E aí vão adorar esse cara. Depois ali de 3 anos e meio, num período ali, quando as pessoas começaram a usufruir tudo isso, ele vai cada vez pedir mais lealdade. Cada vez mais lealdade, cada vez mais lealdade. Até ele confiscar toda a conta bancária do mundo. Todas as pessoas vão estar com o seu dinheiro confiscado, porque não vai mais existir dinheiro de papel. Vai estar tudo lá no banco e você vai pagar por chip, cartão, Pix, aplicativo de Pix, tudo isso vai cair. E aí você vai ser obrigado a colocar, as pessoas, né? Nós não. Você que está ouvindo, creio que não, porque é um canal dedicado aos irmãos, né? Vai ter que botar aqui um chip que possa pagar lá, possa ser lido e pagar, ou um chip aqui, E você vai ter que render a adoração, vai ser posto uma imagem dele, e todas as pessoas vão ver e vão ter que adorar ele. No começo não, no começo ele vai vir como um político, mas ele vai trazer uma proposta que as outras nações vão entregar o governo. O nacionalismo vai ser trocado pelo globalismo, e as nações vão trocar seu governo. Nós tentamos ser independentes, só se demos mal. Vamos seguir um único governo, um governo mundial aqui. Eu entrego a minha capacidade de independência, meu nacionalismo para ele. E as nações vão entregar. E aí vai haver uma paz global sem precedente. Coisa boa, né? É a ovelha que a gente está engordando, dando carinho. Coisa boa, para depois passar a faca nela. Eu tinha uma porca aqui que eu engordava, dava carinho. Aí eu brincava com o irmão, mandava videozinho pra ele, ó que amiga, ela vem correndo quando me vê, porque ela sabe que vai ganhar carinho, vai ganhar comida, porque a gente não pode estressar um porco, isso prejudica a qualidade da carne. Então ela ficava solta no mato aí, mas tinha o chiqueiro dela para ir dormir de noite, comida boa, mas eu tava fazendo isso para quê? Para comer ela, para carnear, usar banho, usar carne,
Eu estava pensando só em mim, não estava pensando nela. Porque eu como carne, então eu crio o animal para eu abatê-lo e comer a sua carne. Como os alfaces, as plantas que eu planto, é para isso. Então, esse governo mundial, ele vai tratar bem ali as pessoas, tratar bem. E elas vão, isso aí. E tudo que elas não receberam dessas pessoas, falsos pastores, falsos líderes religiosos que prometiam, elas nunca ganhavam, e aí elas viram que isso é tudo mentira, esse anticristo, esse governo, ele vai dar. Essa nova ordem mundial vai dar para as pessoas. E aí nós vamos estar nesse tempo aqui, ó. Tessalonicenses 5, eu falei, né? Se eu não me engano, né? Falei 6 minutos, não, passou já um monte aqui. Mas agora eu vou encerrar aqui. É Tessalonicenses 5:3, né? E quando ouvirdes falar de paz, virá repentina dissolução. Aí depois do terceiro ano e meio virá um caos total. O Senhor começará a punir as nações. E aí será tarde demais, irmão. Será tarde demais. Meus irmãos. Então, antes de pensarmos nas guerras, nas pestes, tal como volta do Senhor Jesus, pensamos no governo que está vindo aí alisar você. Eu não. E você, ele vai alisar? Deus abençoe a todos nós, meus irmãos. Nós temos o Senhor, nós cremos no Senhor e não em bênçãos que Ele pode dar, que são prometidas. E nós vamos subir com o Senhor e não com as suas bênçãos. Não queremos nada dele, porque lá no céu teremos tudo. Glória a Deus.